muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou o Pônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Mark Tinoco. E também... Alexandre Oliveira. Mark, você já esteve aqui no episódio sobre ninjas, mas você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Eu sou o Mark Tinoco, eu tenho um site chamado Cultura Pop a Rigor, junto com meus irmãos, Adri e o Dré. E nele a gente fala de tudo que a gente gosta, né? Filme, música, tokusatsu, desenho animado, enfim, tudo assim de cultura pop. E tem um canal de vídeo no YouTube, que é a Adri que cuida, na verdade. E é isso. Alexandre, essa é a sua primeira vez aqui. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, Alexandre, eu coloco nas redes sociais Alexandre Oliveira, sou formado em cinema e, assim, sou muito fã de cinema de Hong Kong, cinema de ação, década de 70 até década de 90, eu caço tudo, eu fico minerando, sou muito fã de Godzilla, muito fã de Godzilla. Estou tentando entrar agora no Ultraman, ainda mais que saiu o Shin Ultraman, isso daí foi, né, maravilhoso o filme. E é isso, assim, eu também gosto muito da cultura japonesa, né, dos filmes japoneses, de vários diretores, mas o meu foco mesmo é tanto Godzilla quanto filmes de ação de Hong Kong. Mark, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Cara, eu vou indicar como curiosidade, né, que eu assisti essa semana. Resolvi assistir para me preparar para o programa, sei que ia ser interessante. É O Monstro do Mar, que é uma produção americana de 1953. E ele tem um plot muito parecido, né, com Godzilla. Ou Godzilla tem um plot muito parecido com ele, que Godzilla saiu um ano depois, em 1954. E aí o filme é um monstro que acorda, né, por causa de testes nucleares e, como de praxe, vai atacar uma cidade. No caso, o monstro é um redossauro, é um réptil pré-histórico. E, assim, diferente de Godzilla, ele utiliza a técnica, né, que era a moda ali da época, que era a técnica do stop motion, né, do Ray Harryhausen, era o mestre ali naquela época, efeitos especiais de filme de Simba. É bacaninha, vale assistir o filme, não é mal, não. Esse foi um dos primeiros filmes do Ray Harryhausen, eu acho. Sim, é um dos primeiros. E é um trabalho muito bom de animação do stop motion que ele faz, sim, logo assim, tipo, num dos primeiros filmes, né? Sim, sobreposição das imagens, das maquetes. O ataque do monstro é bem legal. E o filme, ele não é trash como algumas produções ali dos anos 50. Ele é realmente bem feito. Aliás, quando vê o nome do Ray Harryhausen, pode esperar que é um negócio mesmo bem bacana. Ele impressiona até hoje, assim, quem curte assim efeitos, assim, quem não liga assim muito de filme preto e branco, coisa assim, ele ainda impressiona legal. E você, Alexandre? Essa semana eu assisti o Invasores de Corpos, do Abel Ferrara, de 93, e indico fortemente. Assim, me surpreendeu bastante o filme ser dirigido pelo Abel Ferrara.
Abel Ferrara, enfim, ele é muito conhecido por outros tipos de filmes, né? Também da qualidade da produção dos filmes dele também. E esse Invasores de Corpos, o cara recebeu 13 milhões de dólares, se não me engano. E ainda tem o roteiro do Stuart Gordon, que pra galera que curte terror e tal, deve conhecer aí vários filmes que o Stuart Gordon dirigiu, principalmente os influenciados pelo Lovecraft. E o Invasores de Corpos é genial, assim. É um filme que já teve várias adaptações. Eu gostei bastante do que o Stuart Gordon fez com esse roteiro, tirando ele completamente da questão da vizinhança, e trazendo umas outras questões, leva para uma base militar, enfim, traz um perigo maior, né, que aí já inclui armas de fogo e tudo mais. Eu gostei bastante desse filme, assim. Eu sei que é um filme antigo, já deve ter passado na sessão da tarde várias vezes, mas me trouxe bastante surpresa, assim. Gostei bastante. Você já viu esse filme, não já, Mark? Ah, sim, eu já assisti. É engraçado que eu acho que eu nunca vi esse filme passar na TV. Nunca? Pra mim é um filme que pelo menos o SBT já teria passado. Nunca vi. Eu peguei recentemente, tem uns 2 anos que eu peguei na locadora. Uhum. Aí assisti. Mas, assim, foi na década passada que eu fiquei sabendo que tinha essa versão do Ferrara, que eu conhecia as outras, inclusive até uma bem ruinzinha que teve com a Nicole Kidman, e nunca tinha ouvido. Nossa, Abel Ferrara fez um Invasor de Corpos. Aí sim, eu fui lá na locadora, peguei e realmente, assim, é muito bom. É bem diferente das outras. É bem diferente, assim. E ele soube aplicar uma estética muito interessante, assim, no filme. É claro que o livro e todas as adaptações já lidam com a questão da paranoia e tudo, mas quando você entra com o meio militar, você meio que tem uma camada a mais de paranoia, né, da questão... são alienígenas, né, assim, não é muito spoiler contar isso, eu acho, mas quando você inclui alienígenas e militarismo, você já pensa, caraca, né, acabou. Tem um contexto aqui de teoria conspiratória. E aí você vai vendo no filme e tem os desdobramentos e, enfim, não vou contar o restante, mas eu gostei bastante. Bastante. Minhas versões favoritas é essa e a dos anos 70. Sensacional, sensacional. A dos anos 70, eu esqueci o nome do ator agora. É o Donald Sutherland, né? Isso, o Donald Sutherland. É maravilhoso, sabe? A famosa foto dele apontando com a boca aberta, sabe? Apontando o dedo com a boca aberta, sabe? Que mimetizou. É sensacional, é muito bom. O Christian Tenório, que já esteve aqui algumas vezes, se Deus quiser, vai estar mais ainda, sugeriu que todo programa a gente falasse sobre filmes que completam em 2023 50 anos. Assim, estava olhando no nosso catálogo e como a gente vai falar sobre monstros gigantes, acho oportuno mencionar o filme Planeta Selvagem, que foi lançado em 1973 e nós já falamos dele no nosso episódio 45. Você já viu esse filme? Sensacional, sensacional. É muito... Eu assisti, inclusive, no final do ano passado. Gostei bastante. É francês mesmo, né? É do René Laloux. Nossa, eu acho ele lindo, assim, esteticamente, né? As imagens, enfim. Eu acho ele lindo e a história é assustadora, né? A gente pensa em seres humanos e aqueles seres gigantes, os olhões vermelhos. Eu gostei bastante. Eu gosto muito desse filme. Eu fiz um episódio com a Bia no começo do ano passado e a gente falou sobre esse filme. É um filme que eu acho bem, bem legal. Então, a selvageria dos seres humanos e selvageria, né, assim, entre aspas, seres humanos e os gigantes lá tratando a gente como pet, né, como animaizinhos. É muito interessante e é muito bonito, assim. Esse é um filme que, se passasse em um festival, eu gostaria de ver. É um filme de telão. Você já viu esse filme, ô Mark? Não, ainda não. Veja, é muito legal. Vou procurar. Vale muito a pena mesmo. É assim, é um filme para você assistir despretensiosamente, assim, eu acho.
porque pela questão do roteiro, enfim, é um filme que, para mim, você tem que assistir. Hoje eu vou ver um filme de cabeça aberta e vambora. E entrar naquela viagem. Dito isso, vamos conversar sobre o tema deste episódio. Uma das coisas que me fez voltar para o programa foi uma conversa com a Vanessa, né? Ela me disse que em janeiro passado ela buscou fazer um desafio de assistir a vários filmes japoneses. A lista no Letterboxd chamava Japanuary. Imediatamente eu pensei, bem que eu podia fazer um mês dedicado ao cinema japonês, né? Não. Foi aí que eu percebi que dentro de mim já tinha alguma coisa que estava disposta a voltar com o programa, né? E ato contínuo pensei, né? E chamaram o João Cardoso para fazer um episódio sobre novela e vague japonesa e o Alexandre Oliveira e o Mark Tinoco para fazer um filme sobre kaiju. E olha a minha felicidade que agora, né, gravei um episódio com o João Cardoso e a Vanessa sobre Nuberobago e agora estou com o Alexandre de Oliveira e o Mark Tinoco para fazer um episódio sobre kaiju. Então, vamos dar um contexto histórico aqui. Nós voltamos, então, para meados dos anos 50 no Japão, né? Enquanto a Shochiku estava lá promovendo seus assistentes de direção a diretores, né? E esse foi o pontapé inicial para a Nuberobago, a Toho vai encontrar um tesouro nas profundezas do oceano, né? Com Godzilla. Né? Vamos falar sobre esse marco do cinema japonês, mas antes vamos ouvir o trailer. 光を当ててはいけます。ますます起こるばかりです。100万年前に生息したジラ紀の大怪獣ゴジラ。水爆実験はついに太平洋に眠る大怪獣の怒りを買った。放射能を発し白熱の海溝を吐きながらゴジラは東京へ上陸した。僕は反対です。尾形君、わしは気まぐれに言ってるんではないよ。あのゴジラは世界中の学者が誰一人として見ていない日本だけに現れた貴重な研究知らず。しかし先生、だからといってあの凶暴な怪物をあのままほっとくわけにはいきません。君までがゴジラを抹殺しようというのか。バカな、素人のあなた一人を海の中に放り込みますか。俺が死なない限りどんなことで再び使用する立場に追い込まれないと誰が断言できる。もしもそれが恐ろしい目的に使用されたとしたら。青年科学者芹沢が秘めた恐るべき発明とは。長年の研究の成果を何ということなさるんです。話せ。近代兵器を装備し続々と出動する陸海空の精鋭。ゴジラの恐怖から脱出する難民の群れ。ただでさえうるさい国際問題が一体どうなるか。尾形君、頼むよ。はい。制作費1億、6ヶ月の苦闘が生んだ世紀の巨人ゴジラ。映画技術の粋を集め大東宝が全能力を挙げた空前のスペクタクルゴジラ。本年最大の話題作ゴジラ。O filme foi dirigido por Ishiro Honda, escrito por Takeo Murata e Shiro Honda, baseado no romance de Shigeru Kayama e na história O Monstro Gigante das 20.000 Léguas Submarinas, de Tomoyuki Tanaka e Eiji Tsuburaya. O filme é estrelado por Akira Takahara, Momoko Koshi, Akihiro Hirata e Takashi Shimura. Sinopse: o gigantesco réptil mutante com 50 metros de altura surge
em virtude de testes nucleares. A monstruosa criatura cria um rastro de destruição no seu caminho até Tóquio, que corre risco de ser totalmente destruída se um monstro imenso como um dinossauro não for detido. Cabe às autoridades conter o pânico da população e tentar deter, ou em última instância matar, o que ameaça a cidade. Essa sinopse veio do site Adoro Cinema. Vamos falar um pouquinho? Eu gostaria de saber de vocês, qual foi o primeiro filme de Kaiju que vocês assistiram? E qual foi o primeiro Godzilla? Olha, para mim é complicado, porque o Kaiju, ele se mistura muito com o Tokusatsu, né, assim, em alguns aspectos. Temos Kaijus dentro de Tokusatsu, né? Tokusatsu, as sériezinhas lá que aqui no Ocidente, Power Ranger veio e rapou tudo que tinha lá do Japão, praticamente, e só gravou os atores americanos. Então, assim, se for pensar por esse aspecto, eu diria que eu tive um primeiro contato com o que seria um monstro gigante, né, um kaiju, através do Tokusatsu. Mas o kaiju solitário, só ele, eu tive com o Godzilla mesmo. Uma boa época, assim, eu assistia muitos filmes japoneses, sem parar. E Godzilla de 54 estava sempre lá na lista do tem que ver. Godzilla é um clássico, Godzilla isso, Godzilla aquilo, e não sei o quê. E eu ficava, pô, não é possível, assim, sabe? Um monte de lista colocando Godzilla como um filme cult, filme cult. E eu pensando, isso é filme é filme adolescente. Não é possível, não tem como. Aí eu resolvi, chutei o balde, assisti e fiquei maravilhado. É um filme, claro, sim, para todas as idades, para adolescentes, tudo, mas vai muito além disso. E acabou que foi isso, assim, foi o Godzilla de 54 que eu assisti e a partir daí que começou todo o meu amor pelo Godzilla mesmo. E não só pelo Godzilla, como também começar a estudar e ler e procurar assistir sobre outros filmes kaiju, inclusive de outras produtoras e, enfim. Mas o amor mesmo maior é pelo Godzilla, assim. E você, Marcelo? Pô, meu primeiro contato com monstro, né, que eu me apaixonei por monstros, foi no Tokusatsu, né? Foi o Spectreman, que ele passava ainda no SBT, já estava reprisando ali pelo final dos anos 80. E os monstros cada um tinha uma característica diferente, eles tinham um nome, então você assistia, guardava o nome, tinha episódios bem marcantes. Mas aí o que me prendeu mesmo ao Tokusatsu foi pouco depois, né, que eu descobri a Manchete, que estava passando o Jaspion. E assim como Spectreman, os monstros do Jaspion tinham bastante personalidade, eles eram diferentes de um do outro, você guardava os nomes. Tinha uma inspiração no Ultraman que eu viria ver só depois. Agora, filme mesmo, foi, como eu disse, essa trilogia do Godzilla nos anos 90, que passou no cinema em casa do SBT. Agora eu não me lembro qual foi o primeiro, mas eu vi os três ali, que foi o Godzilla versus Biollante. Aí o meu favorito, que é contra o King Ghidorah, né? Que é muito louco, que tem um lance que ele vem do futuro, depois você tem um robô King Ghidorah. Uhum. E aí tem o do Mothra, que também é bem legal. Então foi com esses três, eu sempre via, gostava. Mas aí depois passei um longo tempo sem ver esses filmes, até que chegou ali pro 2000, o período, né, de internet e tal, eu comecei a catar os outros. Aí finalmente vi o original, vi outros dos anos 60,
Mas até por isso que até hoje eu tenho um carinho por esses filmes dos anos 90. É o visual que eu mais gosto. Traz bastante nostalgia esses filmes dos anos 90. Eu gostei também dos filmes dos anos 90 e eu também, né, tenho mais ou menos uma mesmo histórico, né, que você, Mark. Eu também assistia Spectraman, assistia Ultraman, né? E aí quando a Manchete começou a passar Changeman, Jaspion, né? E aí eu via, né? Só fui assistir os filmes do Godzilla, pelo menos o primeiro, muito recentemente, quando a Criterion lançou um box, e aí um podcast que eu tava escutando começou a falar sobre esse box, começou a falar sobre os filmes do Godzilla, e aí eu fui ouvindo, e aí eu assisti os 3 primeiros, né? O Godzilla Raids Again e o King Kong vs Godzilla. Mas aí eu parei, e aí eu só voltei agora por causa do programa. E esse box da Criterion assim, nossa, é um sonho de consumo. Ele é lindo demais, demais, demais. Engraçado, vocês falaram vocês falam da Manchete, né? E é curioso como é que a Manchete, ela meio que foi ela foi um canal formador não só para quem gosta de anime, né? Mas também para quem gosta de tokusatsu, e acaba que, por consequência, também para quem acabou procurando outras coisas dentro da área, né? E o Kaiju entra nisso, né? E eu acho isso bem curioso, porque vocês falaram, e realmente, eu sou de 87, então eu peguei a Manchete já, vamos dizer assim, próximo de terminar e tudo, né? Mas eu me lembro dessas séries, eu me lembro desses tokusatsu, do Changeman, do próprio Kamen Rider, e realmente, ali você tem uma coisa embrionária mesmo para aqui para o Brasil, dessas produções. E aí, depois, como eu falei, né, Power Rangers veio e americanizou tudo. Mas, de qualquer forma, ainda assim ajudou bastante, até porque, como eu falei, os personagens, eles enfrentavam criaturas gigantes. E o Kaiju, é claro que ele não se resume só a isso. Tem lá, enfim, o filme Kaiju, um filme que lida sobre personagens Kaiju, ele intrinsecamente é um filme sobre um monstro gigante. Ele não é um filme sobre pessoas que vivem numa cidade e que ficam gigantes e atacam um monstro que está atacando naquela semana, ou sei lá, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma introdução muito boa. É uma introdução muito boa para quem tem interesse. E acabou que com o Ishiro Honda, eu acho que ele teve uma sacada muito grande, assim, muito genial, com essa coisa da roupa dos monstros, né? Do Godzilla, no caso, e depois dos monstros, que ele dirigiu bastante filme, Kaiju, tanto dentro da série Godzilla quanto fora. E ele e a equipe também de efeitos especiais e tudo mais. Não é invalidando o stop motion, mas trazendo uma nova maneira de poder produzir esses filmes, séries gigantescos, com maquetes e cenários imensos e praias foram criadas dentro de estúdio. Acho isso fantástico, assim. E o Tokusatsu, ele soube também pegar muito bem isso, essa coisa desses filmes do Kaiju, e trazer para a série e fazer em produção de um episódio por semana. Isso também é fantástico. Eu acho um barato isso. Inclusive, né, o responsável pelos efeitos especiais, né, o Eiji Tsuburaya, né, depois ele, ali nos anos 60, exatamente, ele seria o responsável por Ultraman e Ultra Seven, né, que começou praticamente ali já tinha tido algumas séries antes, mas, né, o Tokusatsu, né, a série que inspiraria todo o Tokusatsu que viria depois,
seja, ele tem uma participação em duas coisas importantes que inspiraram depois, né? Exatamente. O Godzilla acho que foi a primeira vez, né, que foi filmado assim, né, um ator vestindo a roupa do monstro, assim, nessa escala, né, gigante, com maquete, né, vão descontar as trecheiras que já tinham na época. Sim. Não, eu acho um barato porque existem filmes perdidos japoneses da década de 30 que lidavam com que a gente pode chamar de kaiju, mas ainda não era como o Godzilla veio e instaurou. Isso aqui é um filme kaiju, né? Foi o primeiro filme kaiju. Mas nós temos filmes que se perderam, inclusive um que do King Kong, em 38. O título do filme é literalmente King Kong aparece em Edo. Né? Edo é o nome antigo de Tóquio. O título do filme é literalmente só isso. E eu fico triste, porque eu gostaria, porque tem imagens, se fizer busca no Google, existem imagens desse filme, mas é um filme perdido. E tem um outro que esse sim eu me sinto mais triste ainda. Eu queria saber como é que isso foi conduzido, né? Porque é uma estatueta gigante que se move pela cidade, é uma espécie meio Buda, só que ao mesmo tempo não é, sabe? Uma coisa meio mística, transcendental. Só que isso tudo se perdeu. E é isso, é torcer para um dia, talvez alguém achar apesar de que já teriam achado, mas achar em algum canto perdido. Mas realmente, o Godzilla foi o primeiro, ele chegou, como você falou, né, o Eiji Tsuburaya foi e fez o melhor de si, fez muito bem. E tudo ele faz assim muito bem cuidado, que eu tô revendo, né, o Ultraman e o nível da série em comparação com outras da mesma época é uma série bem produzida para a época. E até hoje a Tsuburaya, assim comparando com a produção televisiva da Toei Company, a Tsuburaya parece que um certo cuidado maior com efeitos especiais, até hoje trabalhando bem a interação do CG e das maquetes. Isso até hoje, que eu vejo esses Ultraman mais recentes, que agora eles estão colocando no YouTube, né, no canal deles, e é muito bem produzido. Eles até reduziram agora, né, antigamente a série de Tokusatsu era 150 episódios, a Toei até hoje continua nesse padrão. Eles diminuíram para 25. Formato americano. Eu diria assim que a Tsuburaya ela entrou assim no modo meio HBO, reduziu o número de episódios da série em comparação com as séries da TV aberta, que tem 20, 25 episódios. Aí não mais 50, agora é 25 episódios. Cara, né, eles reduzindo o número de episódios, né? Poxa, não vai gastar com 50, aí com certeza sai um negócio mais bem produzido. Verdade. Eu tô começando a acompanhar um pouco mais os Tokusatsu. Estão saindo mais recentemente, assim. Não, ainda estou para pegar algum novo. Tipo, novo que eu digo, criado recentemente, e não uma continuação de algo que já teve no passado, etc. E o Kamen Rider mesmo, o último que saiu, né, se não me engano, são 10 episódios, ou 12, por aí, por volta disso. Seria o Black Sun? Isso, esse mesmo. E eu vi as pessoas elogiando bastante o visual da série. Enfim, realmente, é uma coisa a se pensar. Você falou, realmente existe um investimento maior acontecendo ali. Ainda estou para assistir esse, que o Black Sun é uma minissérie. Eles têm outra série de Kamen Rider rolando aí de 50 episódios, mas aí eles fizeram essa minissérie que acho que é para um outro tipo de público. Eu ainda não assisti, ainda estou para ver. Eu também. Eu aluguei a série
E tô pra assistir da locadora. Vamos falar um pouquinho do filme de 54? Quando o cargueiro japonês Eikumaru é destruído perto da ilha de Odo, outro navio, o Bingo Maru, é enviado para investigar, apenas para encontrar o mesmo destino com poucos sobreviventes. Um barco de pesca de Odo também é destruído com um sobrevivente. A pesca misteriosamente cai para zero e um ancião da ilha culpa uma criatura conhecida como Godzilla. Repórteres chegam à ilha de Odo para investigar mais a fundo. Um morador conta a um dos repórteres que algo no mar está estragando a pesca. Naquela noite, uma tempestade atinge a ilha e destrói o helicóptero dos repórteres. E Godzilla, visto brevemente por alguns dos moradores, destrói 17 casas e mata 9 pessoas e 20 animais. Né? Isso acaba forçando o governo japonês a criar um grupo de experts, né, liderados pelo paleontólogo Kyohei Yamane, né? E aí ele tem a tese de que os testes com a bomba de hidrogênio, eles que fizeram lá no Japão, né, acabaram destruindo o habitat natural de um ser que viria do período Jurássico, e aí ele acabou saindo para buscar alimento em outro lugar. Né? E isso daí você tem uma diferença, né? Uma diferença que você vai ter dessa explicação para a explicação da versão americana é que na versão americana fala que a bomba de hidrogênio ressuscitou essa criatura. Sim. Né? E também não menciona um lado político do filme, que alguns políticos não estavam querendo que divulgassem essa informação porque poderia pegar mal com as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Né? E isso eu achei muito interessante você falar isso, porque tem todo aquele contexto, né, pós-Segunda Guerra, em que o Japão, né, estava muito à mercê dos Estados Unidos. Né? E aí, na Ilha de Odo, você vai ter uma história contando de um deus marinho, né, que exigia sacrifício. Sempre que a pessoa não conseguia pescar, eles acabavam sacrificando uma jovem para esse deus marinho, que eles chamavam de Godzilla. Tempo depois, o Godzilla realmente aparece, e aí você vê esse monstro enorme, de 50 metros de altura. E aí eles acabam associando esse monstro a essa divindade dessa ilha. O filme também fala de um triângulo amoroso, né? A filha do paleontólogo, né? Ela tem um relacionamento com... O que é o Ogata? O Ogata é militar? É um soldado? Isso, pelo menos pra mim, nunca ficou muito claro no filme. Nunca fica muito claro, né? O Serizawa, que é o namorado dela, isso, é cientista, né? E é justamente... E aí, no dia que ela vai falar pra ele que ela não tá mais interessada nele, que ela começou a se interessar pelo Ogata, o Serizawa acaba mostrando pra ela, né, o último experimento dele, e ele pede pra ela guardar segredo. Mas vendo toda a destruição que o Godzilla fez em Tóquio, ela acaba quebrando a promessa e indo levar o Ogata para conversar. Eu fiquei imaginando, né, que tipo de conversa que ela teria. Falar assim, olha, não apenas eu quebrei a promessa que eu fiz para você, como aqui, ó, esse é meu novo namorado, a gente não está mais namorando. O cara ainda se dá o direito de invadir o laboratório do Serizawa e para pegar a arma que seria capaz de destruir o Godzilla. E eu acho também interessante também que o Akihiko Hirata, que é o Serizawa, ele vai aparecer depois em vários outros filmes do Godzilla fazendo outros personagens. Os atores, eles costumam, principalmente os atores, eu percebo isso, eles costumam aparecer em outros papéis ao longo dos filmes, né, assim. As atrizes,
Eu acho que só lá para a fase dos anos 90 é que existe uma regularidade tem uma atriz e agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas ela faz parte de um grupo que também é uma constante nessa fase dos anos 90. E ela faz parte de um grupo, e o grupo se repete nos filmes, etc. Mas esses primeiros filmes, assim, da década de 60 e tudo mais, a constância existe o Godzilla. E ele destrói tudo. É meio Hulk esmaga, né? E é isso. Eu acho que, eu não sei, talvez isso dê um pouco de liberdade para os atores repetirem a sua presença nos filmes com outros papéis. Não sei. Mas realmente, existe uma presença deles ali direto. Uma das minhas favoritas é do Takashi Shimura. Ele é um ator assim absurdo. Gosto muito dele. E ele tem um rosto muito peculiar. E o cara teve um monte de filme do Akira Kurosawa também. Então, que o Akira Kurosawa também era muito amigo do Ichiro Honda. Tem isso também. Então, tem uma troca aí muito boa. O Ichiro Honda filmava algumas coisas pro Akira, né? No Kagemusha, acho que em Sonhos também. No Cão Danado, o Honda, ele foi assistente de direção, né? Diretor de segunda unidade. E isso daí foi importante pro Godzilla, porque o que basicamente o Honda filmou para esse filme foi filmar a atmosfera de pós-guerra que o Japão estava sentindo, né? Então, as pessoas já sabiam que ele tinha essa experiência em filmar, né, esse tipo de catástrofe, né? Então eu acho que o Ishiro Honda usou essa experiência que ele teve lá com o Kurosawa, lá no Cão Danado, para fazer esse filme, né? Para fazer tão bem feito, né? Com certeza. Eu fico pensando muito assim, toda vez que eu penso no filme de 54, eu fico pensando, é claro, né? Todo mundo sabe a questão da metáfora da bomba atômica americana, as duas bombas atômicas, e o Honda, ele com certeza era bastante politizado. Inclusive, eu estou muito de olho, desculpa fazer esse adendo, esses parênteses, eu estou muito de olho porque está para sair uma biografia em livro, né? Uma biografia sobre o Honda, está na Amazon. Estou só aguardando sair e depois o preço dar uma baixada, que está em pré-venda. Mas ele com certeza devia ser uma pessoa muito politizada, porque o filme de 54 ele consegue... É um filme de terror. O Godzilla é um filme de terror. Ele pode mudar depois, o seu jeito e tudo mais, mas a princípio ele é um filme de terror e ele também é um filme de lembrança, né? Assim, ele é um filme de memórias, né? Memórias sobre... É um drama também, né? É um drama. Mas é um ser... Porque o Godzilla de 54 é um Godzilla monstruoso. Ele tem... Não que os outros não sejam, mas eu não sei se por ser um filme em preto e branco, isso também ajudou a aumentar mais esse aspecto. Mas ele é um ser que causa medo. Você vê o rosto dele, é um rosto assustador, é um rosto deformado de uma criatura, de um réptil, né, gigante. E uma das coisas que eu gosto muito no filme de 54 e que muito poucas vezes se repete na filmografia inteira do Godzilla é o som do pisar do Godzilla. É um tambor, né, muito forte, né, que deve ter sido usado. Então você ouve aquela coisa se aproximando, pá, pá, e às vezes sem trilha sonora nenhuma. E isso causa medo, sabe? Tem uma cena que eu acho que dá para fazer muito com um recorte da guerra, que é uma cena que me marcou,
que é a cena da mãe com os filhinhos acuados numa parede e o Godzilla se aproximando e não tem como eles fugirem dali. E não tem como ninguém ajudar aquelas pessoas. E a mãe só abraça os filhos e fala uma coisa do tipo: nós vamos encontrar o papai. Então, assim, você sabe que eles estão prestes a morrer. Eles vão morrer. E é isso, sabe? Não é uma coisa, como eu posso dizer, escrachada, não é uma coisa abertamente violenta, mas te deixa com aquilo na cabeça para poder você pensar, caramba, é uma morte que está acontecendo aqui num filme, e é isso, sabe? E aí, se for fazer todo o paralelo com a destruição das bombas atômicas, você vê o Godzilla destruindo tudo. É uma cidade, postes de eletricidade, prédios, enfim. E aí também entra o exército japonês no meio. Eu acho muito interessante a questão do exército japonês entrando, né? Afinal de contas, o Japão desmilitarizou. E não, há necessidade dos militares entrarem em ação. Então, enfim, eu acho que é um filme que traz cenas muito impactantes, assim. E eu imagino, ou melhor, não consigo imaginar como deve ter sido assistir isso 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E ainda num país em reconstrução, sabe? É bem interessante isso. O Godzilla é realmente uma metáfora, uma alegoria para as bombas atômicas, né? Mas também teve uma coisa que teve um evento que foi tão drástico quanto as bombas atômicas, que foi o bombardeio de Tóquio, lá na Segunda Guerra, que foi entre 9 e 10 de março, e deixou estimados 100 mil civis mortos em Tóquio, né? Então, quando a gente vê aquele fogo, o Godzilla passando, e aquele fogo na cidade, a gente consegue imaginar como é que isso daí deve ter impactado o pessoal que perdeu tudo, né, nesse evento, né? Porque os Estados Unidos não só atirou as bombas, né? Ele também fez isso, que foi o bombardeio mais destrutivo da história da humanidade. Foi 41 quilômetros quadrados, 10 mil acres de destruição, né? Então, isso tudo conversando com um pessoal, as pessoas vendo o filme do Godzilla, né? Com todo esse histórico, né? Deve ter impactado bastante, né? E uma das outras influências do filme foi justamente o filme que o Mark indicou, que foi O Monstro do Mar, de 53, fez um baita sucesso lá nos Estados Unidos, assim como o relançamento do King Kong. O King Kong foi relançado, e aí, justamente nesse cenário, né, o pessoal da Toho resolveu fazer esse filme. Pois eu acho até engraçado, né, depois eles serem essa parceria King Kong versus Godzilla. É um filme interessante. É divertido. E vamos falar um pouquinho das versões do que o Godzilla de 54 teve. Ele teve 2 versões, né? A primeira foi em 56, em que o filme de 54 fez muito sucesso, e aí os americanos resolveram, né, importar esse filme, mas eles resolveram fazer mudar algumas coisas, e principalmente eles colocaram um personagem americano como personagem principal, né? O Steve Martin, que foi interpretado pelo Raymond Burr. E... Foi o Power Rangers daquela época. Foi o Power Ranger daquela época, sim. E uma coisa que a sua irmã mencionou, em Mark, que ele era meio que o Léo Dias, porque ele também, além de comentar o desastre do Godzilla, ele também ficava comentando o triângulo amoroso dos personagens, né?
Ele fica assim, não, porque o Serizawa, coitado, o gata, e fica Muito assim. bom. A Adri chama de o Léo Dias da época. Muito bom, Que, muito bom. pô, funcionaria muito melhor se tivesse colocado esse personagem e ele ficasse lá só comentando sobre os ataques do Godzilla. Mas eles têm que botar ele comentando sobre o romance também. Fica muito esquisito. É muito estranho, é muito estranho. É aquilo, né? O americano, ele precisa ter a versão dele, não adianta. E aí, pra ficar mais esquisito, em 77, o diretor Luigi Cozzi, eles influenciados pelo remake do King Kong, eles resolvem fazer uma versão do Godzilla, né? Eles pegaram esse filme de 56, eles colocaram cenas de outros filmes, né, como o próprio Monstro do Mar, de 53, e colorizaram, entre aspas, né? E, além disso, fizeram uma coisa de gosto extremamente duvidoso que botou cenas realmente da Segunda Guerra. Né? De gente morrendo. E é uma experiência meio... Eu não sei, eu tava esperando mais. Eu até falei isso no Twitter, quando eu tava assistindo, que eu tava esperando mais, né? Porque o pessoal fala que não, é psicodélico. Final, não, né? Eu acho que se você tenta assistir, né? Vamos pegar o termo psicodelia, e se você for tentar assistir esse filme sob efeito de alguma coisa, eu acho que não vai dar muito bem, não vai dar muito certo. É um filme que, assim, eu também esperava bem mais quando assisti, e não é um filme que eu acredito que eu vá ver novamente, mas eu acho que é aquilo. Eles entram muito no gênero do exploitation, né, sabe? Por justamente querer utilizar imagens reais da guerra, isso pesa demais. Assim, eu acho que eu não sou uma pessoa que acha que tem que ter uma censura, ou que tem... É claro que existem limites, né, e tudo, e eu fico meio, assim, meio com a minha cabeça dividida nessa situação, porque essas imagens da guerra, elas foram largamente utilizadas ao longo dos tempos por mil situações em documentários sérios, a filmes que querem explorar mesmo a degradação, querem explorar, enfim, o que há de pior nos seres humanos e tudo. Então eu fico um pouco dividido nesse sentido, mas eu acho que é um filme experimental demais. E aí, nesse quesito de experimentação, o Cozzi, ele resolveu, né? Primeiro que foi o que você falou, ele não é bem colorido. Então ele já começa na experimentação aí, nessa coisa experimental. A forma como ele coloriu aquilo, parece que ele, não sei, ele tacou tinta ali e vai. Foi desse jeito. E ele teve essa, eu não vou dizer licença poética para poder falar o que ele fez, de adicionar e mudar e fazer o que quisesse. Mas no final, eu consegui entender. É isso. Eu consegui entender o que ele estava querendo fazer, o que ele queria proporcionar. Eu não sei se eu concordo, mas eu consegui entender. Agora que já falamos do filme de 54 e do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes de kaiju. Então, o Alexandre escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e o Marcelo escolheu outro filme também dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no meu ponto cego. Nós 3 vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Alexandre, qual foi o filme que você escolheu para mim? Foi o Gamera de 65.
Aqui no Brasil tá como Grande Monstro Gamera. Vamos conversar sobre Grande Monstro Gamera, mas antes vamos ouvir o trailer.ガメラが無敵でもそれじゃあんまり脳がなさすぎるんじゃないですか。今のところガメラを撃退するいかなる方法もありません。とにかくその冷凍爆弾をガメラにぶつけてみようじゃありませんか。賛成。皆さん今すぐ避難してください。数千年の眠りから覚めた大怪獣ガメラがあなたを狙っています。大変なんです。トシオはガメラにさらわれてしまいました。トシオ、死んじゃダメよ。トシオ、俺はトシオ君を助けに行こう。私も一緒に行くわ。俺は新聞記者だ。O filme foi dirigido por Noriaki Yuasa, com o roteiro de Nizam Takahashi. Estrelam o filme Eiji Funakoshi, Michiko Sugata, Harumi Kiritashi e Shunichiro Yamashita. Uma explosão nuclear no Polo Norte traz de volta à vida o Gamera, uma tartaruga gigante que povoava o antigo continente da Atlântida. Em busca por alimento, Gamera causa estragos por onde passa e cabe aos cientistas do mundo todo descobrir uma forma de deter esse terrível monstro. Essa sinopse veio do blog cinespacemonster.blogspot.com. Esse filme foi, se eu não muito me engano, ele foi a primeira tentativa do estúdio de fazer um filme kaiju, né? Porque esse daí a gente não tá mais falando de Toho, a gente tá falando do estúdio Daiei, né? E eu percebo ainda mais influência daquele filme que o Mark mencionou, do Monstro do Mar, né? Em que, né, você tem uma expedição lá no Polo Norte, né? Você tem aquela vila dos esquimós nesse filme, né? E aí você tem um conflito da União Soviética com os Estados Unidos, e aí um bombardeio acontece e acaba derretendo o gelo que estava lá prendendo o Gamera, e aí ele sai e ele passa, né? Ele não é capturado naquele momento, aí depois ele vai para o Japão, e aí você vai ter... Ele vai causar destruição lá perto de um farol, né? De uma cidade litorânea, e aí um garotinho, né? O Toshio, né? Ele acaba achando que o Gamera é bonzinho, e aí ele tenta convencer as pessoas de que o Gamera não é esse monstro todo, né? E aí eles tentam fazer várias coisas para capturar o Gamera. Eles conseguem colocar ele com o casco virado para baixo, mas só que aí ele voa, né? Né? E aí, mas aí no final, né? Não vou falar o final, mas aí ele voa e aí eles tentam, né? E o filme todo é eles tentando, enquanto o garotinho quer falar que ele é uma tartaruga, e a tartaruga é boa, né? Aí... O garotinho, ele é apaixonado por tartarugas, não tem nenhum convívio social com seres humanos, e
quer porque quer que o Gamera seja aceito como um ser benéfico, né? Benevolente. Não, e é uma coisa que o Gamera destruiu a cidade toda, mas aí foi o garotinho cair lá do farol que o Gamera vai e salva o Toshio. Olha, esse filme, essa cena principalmente, eu não pude com essa cena. Porque o Gamera, ele ataca o garotinho, assim, a princípio, né? Foi o causador do farol meio que querer não, do farol quebrar, e ele vai e salva o garoto. E eu fiquei, o que está acontecendo aqui? Como assim? É engraçado. Eu acho engraçado porque, como esse filme já é da década de 60, a Daiei, né, a produtora, e eles estavam querendo rivalizar com a Toho, eu acho que eles pensaram, bom, agora eles estão fazendo filmes de Godzilla que tem o Minilla, né, que existe até hoje um debate se é o filho do Godzilla, tem gente que diz que é o irmão do Godzilla, e nenhuma dessas respostas para mim são suficientes, mas já havia essa coisa do público infantil sendo atraído para assistir os filmes do Godzilla. Então acho que a Daiei pensou, vamos incluir uma criança e vamos tentar trazer o público infantil também. Só que eu não acho que funcionou direito. E ele acaba dando origem ao tropo, pelo menos um tropo de filme kaiju, que é o mais... que é um dos piores de todos, né? Que é o Kenny, que o nome do Toshio na tradução foi Kenny. E aí eles passaram a chamar Kenny todo aquele menininho que interage com o monstro gigante, então, com o kaiju, né? Então, aquele filme que a gente estava conversando antes de começar o programa, aquele All Monsters Attack, foi influenciado pelo Toshio, né? Pelo Kenny. Pelo Kenny. Assim, eu, na verdade, eu nunca tinha assistido Gamera. Eu vejo muitos fãs do Godzilla pela internet falarem muito bem do Gamera. E existem vários filmes, né? Enfim, a franquia não é tão longa quanto a do Godzilla. Então eu acredito, eu espero que eles melhorem, para mim, pelo menos, meu gosto, melhorem daqui para frente. Mas esse meu contato com o Gamera, o primeiro, eu não consegui sentir a mesma coisa. Assim, eu senti de gostar do filme, de ter um kaiju e eu me simpatizasse ou sentisse medo, me trouxesse algum tipo de emoção em relação a ele. Eu acho a estética, assim, maravilhosa. E você falou da questão do virar a tartaruga de cabeça para baixo para poder parar o monstro. Isso é a única coisa do filme que eu achei sensacional, assim. Vamos pegar a tartaruga e virar de cabeça para baixo para parar de atacar as cidades, de matar pessoas. E aí ele, de repente, começa a girar e vira um disco voador, praticamente, né? Começam a ter aparições de discos voadores e, na verdade, é o Gamera que está girando pelo céu. E, enfim. E isso eu achei um barato no filme. Isso eu gostei bastante nele. O que você achou do filme, Marcos? Eu não tinha assistido. Sempre ouvi falar no Gamera, né? Mas eu ainda não tinha assistido o filme. E fiquei meio decepcionado, porque eu sempre que eu ouvia do pessoal falar, tinha uma rivalidade, né, dele com Godzilla. E vendo o filme assim, eu achei ele assim um sub-Godzilla, porque ele praticamente faz as mesmas coisas que o Godzilla, né? Ele anda, destrói a cidade lá, inclusive ele anda nas duas patas e tal. Aí, em vez do gás radioativo, ele solta, acho que fogo mesmo, né? E isso é uma coisa interessante. Isso também é uma das poucas coisas que eu gostei, assim, do fogo. Sei lá.
trazendo, né, outras coisas assim que eu já assisti em Tokusatsu, eu me lembrei, tipo, que no Kamen Rider Black tem um monstro tartaruga e ele tinha um ataque que ele ia para dentro do casco dele e voava, né, sobre o inimigo, assim. Eu acho que eu senti falta, assim, tinha alguns recursos, né, que poderiam fazer mais para diferenciar do Godzilla, porque eu digo assim, na Torre você tem vários outros monstros criados depois para enfrentar o Godzilla, e eles são completamente diferentes do Godzilla. Você tem a Mothra, que é uma borboleta, e tem o King Ghidorah, um dragão de cabeça. Eles são completamente diferentes do Godzilla. E o Isao Gamera, ele me lembrou muito assim o Godzilla. Não consegui sentir personalidade no monstro assim como eu vejo nos monstros da Torre. Achei meio genérico. Assim como o filme também. Achei, assim, em comparação com o Godzilla original, achei assim muito fraquinho, assim, um pastiche. Eu também tive essa sensação. Eu acho que a Daiei viu o dinheiro que estava entrando com o Godzilla e vamos investir, vamos fazer um filme também assim, não sei o quê. E eu senti também isso que você falou. E também tem uma outra coisa que teve um problema adicional para a Daiei, é que inicialmente a Daiei queria fazer um filme chamado Nezura, que seria influenciado pelo sucesso tanto dos filmes do Godzilla, mas também como Os Pássaros, do Hitchcock. E aí eles queriam fazer um filme em que ratos atacassem pessoas, né? Só que teve problema, porque em vez de contratar um criador de rato ou coisa parecida, né, trazer uns ratos de laboratório, eles pegaram rato do esgoto. E aí teve casos de que os ratos tinham pulga, os ratos estavam doentes, e aí isso fez com que o presidente lá da Daiei ele cancelasse o projeto. E aí, com o dinheiro que sobrou, eles fizeram o Gamera, né? Então, eles estavam trabalhando com um orçamento bem limitado. Isso dá para você ver no filme, só. Assim, você já sente que... Mas eu queria ver um filme com rato também. Pegar o Ratos do... Ai, gente, esqueci o nome agora do diretor farofão lá italiano. A Noite dos Ratos. Esse sim é um bom filme com ratos. É o Bruno Mattei. Bruno Mattei, o maior farofeiro, um dos maiores farofeiros italianos. Bruno Mattei com o Cláudio Fragasso. O Cláudio Fragasso. Aí, ó, viu? Tá aí, ó. Assiste o Ratos, que eu não sei como é que é o nome em português. Ratos, A Noite de Terror. A Noite do Terror também tem um monte de filme com esse nome, né? É bem genérico. Pelo menos os italianos, né? Você tem o Burial Grounds também, que é Nights of Terror. Mas esse filme do Ratos eu gostei. E tem um plot twist que eu não esperava. Também. Né? Mas olha, sobre a produção do Gamera, tem alguns momentos que eu consigo perceber que houve um esforço ali, assim, de tentar fazer alguma coisa razoável visualmente, assim. Eu acho, como eu falei, eu acho o visual do monstro, eu acho ele bem interessante, sabe? A coisa dos dois ossos pontiagudos saindo da boca da tartaruga, eu acho isso bem interessante. Só que, realmente, enfim, retornando, acabou que o filme num todo, ele não tem, assim, nem isso, nem essa questão visual acaba, vamos dizer, acrescentando alguma coisa. E é engraçado, né? Porque, assim,
Eu tô vendo aqui, eu não sei o quanto isso significa em dólares, que a gente costuma ter uma ideia melhor assim de produção de quantos dólares e tal foi um filme, mas pelo menos de acordo com o Wikipedia diz que foram 40 milhões de ienes gastos. Eu vou até fazer uma busca rápida aqui enquanto a gente continua para saber quanto foi o do Godzilla, o primeiro 100 Godzilla. milhões. 100 milhões? 100 milhões. O de 54, né? Então... Já dá para perceber aí a diferença. De 100 milhões para 40, não teria como fazer um filme tão grandioso. Mas é aquilo, para deixar aqui gravado, até para as pessoas que vão ouvir, pelo menos eu ouço falar muito bem da trilogia do Gamera, que eu acho que é da década de 90. Eu acho que é da década de 90. Tem uma trilogia, falam muito bem. Pode ser que aí eles já tenham trazido um investimento melhor e tudo mais. Nesse primeiro filme, o visual do monstro eu acho legal, o visual da tartaruga. Eu só acho mesmo que faltou nos ataques dele assim, uma questão maior de identidade. Ainda me lembrou muito o Godzilla. É verdade. Troca o raio radioativo por fogo, tá bom. Mas vamos combinar que assim, era fogo saindo da boca lá do bicho, né? Assim, e era fogo de verdade. Era fogo de verdade. Eu não queria ser o cara que tava na roupa. Na roupa. Não, isso é verdade, isso é verdade. Tem uma... Vamos dizer que eles têm um ponto aí. Foi o que eu disse. Existem algumas coisas que eu gosto. E o fogo em si, por ser de verdade, eu achei isso bem bacana, assim. Uma coisa que eu fiquei, caraca, cara. Nossa, sabe? Tá saindo fogo mesmo. E... Enfim. A trilogia do Gamera que eu falei começa em 95. Gamera, o Guardião do Universo. E dá pra ver que fizeram a mesma coisa, então, com o que fizeram com o Godzilla, né? O Godzilla, ele começa um vilão e ele acaba se tornando o defensor da nação japonesa. E aí, pelo visto, o Gamera ganhou os mesmos passos. O Godzilla, ele vive mudando, né? Ele aparece mal, aí fica bonzinho, depois ele fica mal de novo. O anti-herói, né? Esse próprio filme que o Mark falou no começo do programa, né, que é o Contra o King Ghidorah, lá dos anos 90, a relação que as pessoas têm com Godzilla fica mudando direto, né? Primeiro, eles voltam no tempo para impedir que o Godzilla se transforme naquele monstro. Aí, quando o King Ghidorah aparece, eles trazem de volta o Godzilla, só que aí o Godzilla derrota o King Ghidorah, e aí eles voltam no tempo de novo para trazer o King Ghidorah de volta para o King Ghidorah derrotar o Godzilla. Então fica um troço meio... A gente não sabe para quem que a gente tá torcendo, né? Eu acho bem confuso essa questão da volta no tempo. É uma ossada que e não é o Godzilla ao mesmo tempo, e sei lá. Não, e o que eu acho interessante é que o Godzilla tá na mesma posição, mas a postura que as pessoas têm, primeiro o pessoal quer salvar o Godzilla. Depois o pessoal vai e chama na briga com o Godzilla contra o King Ghidorah, o pessoal tá do lado do Godzilla até o Godzilla derrotar o King Ghidorah e começar a destruir Tóquio. E pra destruir Tóquio. Aí depois manda o robô King Ghidorah para derrotar o Godzilla. Fiquei assim... Pera aí, agora o Godzilla tá contra as pessoas. Fiquei... Mas é interessante porque o primeiro que eles chamam da era Heisei, né, que começa em 84, um retorno de Godzilla, e eu acho esse filme sensacional, eu acho sim muito bom mesmo. Ele é para ser uma continuação direta do primeiro Godzilla, né, do de 54. Então a gente tem o que vocês estão falando, do Godzilla versus King Ghidorah, de 91, é o terceiro
Então a gente tem o retorno do Godzilla, que ele ainda é uma criatura malévola, ele ainda quer destruir e matar os seres humanos, Tóquio e etc., Japão. Aí vem o Biollante e aí vem o King Ghidorah. Então, ainda eu acho assim, como a gente teve toda uma fase na década de 60, na década de 70, de um Godzilla amigável, vamos dizer, de família, protegendo Tóquio, protegendo o Japão, enfim. Eu acho bem bacana essa coisa de, ali no fim da década de 80 e a década de 90 praticamente inteira, assim, eles quererem pegar um Godzilla que, não, ele é malvado mesmo, ele é um monstro. Godzilla é um monstro. Estão enganados. E ele vai matar o outro monstro porque o outro monstro quer tá invadindo o espaço dele. É uma coisa muito mais... Eles tiram a humanização que tinha do Godzilla e eles retomam a coisa animalesca dele, né? Então, são seres animais, enfim, que estão invadindo ali. O Ghidorah, ele é do espaço, ainda tem isso. Então, enfim, eu acho bem bacana esse retorno ao Godzilla malvado. Sim, assim, a minha versão favorita é quando ele é malvado mesmo. Exatamente. Eu sou muito fã do eu não sei se é Hedorah ou Hedorah. Sou muito fã desse filme. Godzilla vs Hedorah, enfim. Justamente porque aparece um vilão que ele é realmente maléfico, né? Ele sai da poluição humana criada, né, nos rios, etc., e acaba que ele mata, e aparecem pessoas sendo desintegradas no ar, assim, nas roupas, tem ossos nas ruas. E eu fico, caramba, 71 filme, e vocês estão aí mostrando um monstrinho, mostrando um filme que não tá no costume de vocês para trazer a criançada pro cinema. Aí volta os anos 90, tá lá, Godzilla malvadão. E é isso. Então, vamos para o próximo filme. Marcelo, qual foi o filme que você me indicou? O filme que eu indiquei foi o Shin Godzilla, de 2016. Vamos conversar sobre Shin Godzilla logo depois de ouvirmos o trailer. Como vocês repararam, o trailer é só a trilha sonora, que, aliás, é a mesma trilha sonora em todos os filmes, né? De qualquer forma, o filme foi dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higuchi, com o roteiro do próprio Hideaki Anno. Atuam no filme Hiroshi Hasegawa, Yutaka Takenushi e Satomi Ishihara. Após um acidente com um iate, a guarda costeira do Japão percebe a atividade incomum no oceano. Os políticos se mobilizam para uma contramedida, mas são surpreendidos ao perceberem que o responsável é uma criatura gigantesca nunca antes vista, que agora movimenta-se para a capital. A sinopse vem do site O Retalho.
E a gente tava falando de Godzilla vilão, esse daí... Esse é mal. Esse é cruel. Esse daí é realmente... Eu acho que é um retorno até ao próprio primeiro Godzilla, né? Sim. Mais até do que os dos anos 90, né? Ele é essa força da natureza que vai destruindo tudo que ele se encontra, né? Praticamente um reboot, né? Sim. Praticamente um reboot. Não, e se a gente, assim, né, esse projeto do Hideaki Anno de fazer os Shin, né, até agora é uma trilogia, e que começou com Godzilla, se não me engano, a palavra Shin do japonês significa coração, seria uma coisa mais, como eu posso dizer, aquilo que é puro, original, uma coisa assim, puro no sentido de o mais puro possível. Então eu acho que combina perfeitamente assim com a ideia de vamos pegar, vamos lá, vamos atrás do Godzilla de 54 e vamos rever ele, vamos fazer para os tempos atuais. E eu acho que funciona perfeitamente nesse sentido, porque o Hideaki ele traz toda a questão política que era apresentada no primeiro filme, de 54, ele traz com uma força muito maior, muito mais presente, muito mais gritante nesse filme, né, no Shin Godzilla. Enfim, questão de toda a burocracia, porque para mim eu acho que o grande vilão do filme não é o Godzilla, para mim é a burocracia, são os órgãos públicos, os órgãos de governo mesmo, pelo menos a maneira que eu vejo. Vão fazer reunião para discutir uma reunião, né? Eles estão fazendo reunião, vamos para a sala fazer reunião. As mesmas pessoas vão para outra sala fazer a reunião. Exatamente. Tem até um certo negacionismo no começo, né? Que eles não querem acreditar que é um monstro. Primeiro não acredito que é um monstro, depois eles não acreditam que ele possa ir para a Terra. Isso daí foi sensacional, né? Não, essas viradas são muito boas. Não vai para a Terra, não vai crescer mais do que isso. Não, esse é o limite. O tempo todo é como o Marcelo falou, tem um negacionismo mesmo. Não, vamos aguardar, vamos ver. E aí acaba dando no que dá. Eu acho assim, você falou, né, Thiago? A reunião da reunião, e aí faz uma reunião e aí tem que ligar para outra pessoa para receber a confirmação do que foi dito naquela reunião, para essa pessoa então retomar uma outra reunião através do telefone e fala, não, tá bom, vai fazer isso. E demora. Eu acho que o Hideaki ele foi realmente genial nessa questão, assim. Ele não fez um filme de monstro gigante no sentido visual. Ele fez um filme de um monstro gigante que são os órgãos públicos que servem para proteger a gente também, né? Eu acho isso genial, muito bom. E eu acho, aqui uma especulação, que essa crítica que o diretor faz sobre burocracia tem muito a ver com como o Japão lidou com uma catástrofe mais próxima do que as bombas nucleares, né, que foi o Fukushima, né? Fukushima foi em 2013. Esse filme é de 2016, né? E aí talvez era o mais próximo, né? Não, talvez isso daí seja uma crítica como a burocracia estatal lidou face a essa tragédia que foi Fukushima, né? É bizarro como uma população que já tem um trauma nuclear como o Japão acaba usando, né, tão abertamente a energia nuclear e aí acaba sofrendo mais um outro trauma, né? Realmente. E foi uma das grandes tragédias envolvendo usinas nucleares, né, no mundo. Pior do que ela, só Chernobyl, eu acho. Mas realmente foi um grande desastre, assim. Novamente,
corajoso, assim, um cutucar a ferida, e dessa vez ele pegou mais recente ainda do que as bombas nucleares, né? Uhum. Você falou 2013, em 2016, são 3 anos só entre o acontecimento e o filme. É bem corajoso. E mais, isso que você falou da questão da burocracia, você acaba vendo que, assim, tirando o personagem do Hiroki Hasegawa e da contraparte dele americana, todos os outros personagens, eles são meio que homogêneos, né? Assim, tipo, não tem muita personalidade, é só burocrata. A personalidade dele se resume a burocrata. A gente assistindo com legendas e tudo, é até meio complicado assistir porque cada pessoa que aparece diz o nome e a sua função. O nome, sua função, sempre, tá ali. Pá. E isso que você falou é real mesmo. Eles são uma massa homogênea ali acontecendo e tem um ou outro que se destaca, mas é bem pouco. Então, por isso mesmo que é um grande órgão público. Tem várias ramificações. E é engraçado porque, assim, sem contar o final do filme e tudo, mas acaba que o Godzilla, né, nesse caso, ele faz o que quiser durante muito tempo e não tem nada que esteja detendo ele, ao contrário dos outros filmes que a gente já vê. Não, vamos agora forças militares, não sei o quê. Não, nesse filme a gente o tempo todo tá lá e tá ele nadando, tá ele na forma, assim, uma forma meio girino, por assim dizer, né? Que ele tá andando no rio, ao invés de estar andando e tá fora do mar, e não vai sair dali, e ele tá destruindo tudo. E o máximo que a gente vê acontecer são guardas tentando retirar as pessoas da região, né? E esse filme também, assim como o primeiro, é o único, depois do primeiro, a falar da relação do Japão com os Estados Unidos, né? Eles mencionam o Tratado de Segurança, né? O Tratado de Segurança que foi feito entre os Estados Unidos e o Japão, que acaba desmilitarizando o Japão e acaba botando várias sanções, né? Em termos militares para o Japão. E isso daí foi tema do nosso episódio passado. E como esse filme, assim, depois de tantos anos, depois de mais de 50 anos, esse filme acaba resgatando isso daí para adicionar uma nova camada de mobilidade à burocracia japonesa, né? Ah, não, se a gente atacar o Godzilla, talvez os Estados Unidos, né, entendam mal a gente. E aí tem que falar, aí entra uma personagem que é filha de um senador americano para tentar, né, intermediar as coisas, né? Sim, ele fez um filme bastante calcado, assim, na atualidade. É claro que é um filme fantasia, de monstro e tudo mais, só que, ao contrário dos filmes do Godzilla das décadas anteriores, ele tenta pegar bem, já que é um filme bastante político, ele tenta pegar bem esses pontos reais, né, da política japonesa para poder... eu não sei, assim, eu não sou japonês, né, não tenho descendentes japoneses, então não sei, e também não estudo a história japonesa, eu não sei, assim, como é que é o impacto dessas situações, mas é bem interessante essa questão que ele traz mesmo, de tentar calcar com coisas reais, esse medo do lidar com os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos, potência mundial, de guerra, de economia, de tudo, enfim. E temos que ter cuidado, porque a gente já tem histórico no passado com eles. Então, realmente, tem essa coisa que foge da fantasia. E uma coisa que você falou logo no começo da nossa conversa, né, que a imagem, né, é a versão mais assustadora do Godzilla, né, até se você comparar com a primeira, né, como a primeira
era esse monstro apocalíptico nessa versão também, né? Você tem a pele queimada dele, né? Eu não sou fã de CGI, assim, para filmes em terror em geral, mas eu acho que para outros filmes funciona muito bem. Eu acho que nesse filme eles souberam fazer um Godzilla assim maravilhoso mesmo, assim. A questão dele tá mostrando ali em tempo real as transformações dele. Eu gosto muito disso e ele a cada momento é monstruoso. Ele tá numa fase que ele ainda não tem pernas, mas ele tem um olhão, ele tem um olho bizarramente aberto, e isso é assustador. E ele tá na altura das pessoas, sabe? Ele tá deitado no chão, atravessando um rio que tem por ali. Então as pessoas estão vendo o rosto dele na altura dessas pessoas. E aí quando ele vai crescendo e ele vai se tornando aquele ser imenso, eu gostei também da questão de não querer colocar uma coisa um pouquinho próximo do ser humano, de braços que podem se mover livremente, mas são braços pequenos, né, meio realmente reptilianos, assim, né? Essa coisa da pele dele tá toda fissurada, você consegue ver, você não sabe se aquilo ali é uma questão mais de uma energia radioativa, ou se é a carne do Godzilla que está aparecendo na pele dele. Mais pro final do filme, e no final do filme tem uma coisa também que, para mim, é um ponto assim alto do terror nesse filme, que é bem no finzinho do filme. E realmente é uma figura assustadora, Acaba que ele, junto com toda essa coisa do corporativismo e da demora, e enfim, tudo isso, ele se torna uma figura assustadora. Destruição, e é uma destruição que há um certo respaldo do governo, afinal de contas o governo não faz nada. A primeira aparição dele é realmente sinistra. E aí, né, eu tô acostumado, né, com outros filmes do Godzilla, que sempre tem um monstro para ele enfrentar. Então, quando tem essa primeira aparição, eu penso assim que se trata de outro monstro. Aí, né, depois rapidamente que eu me ligo que ele vai começar a evoluir, e não, esse é o Godzilla mesmo. E é como você disse, o principal inimigo no filme é a burocracia. Eles demoram muito para contra-atacar o monstro, né? Não tem aquela coisa do exército dos outros filmes. E você vê o quanto eles são lentos, que esse é o único Godzilla que ele dá umas paradinhas para recarregar. Tem aqueles momentos que ele fica totalmente imóvel ali no centro da cidade. E mesmo assim os caras, né, não fazem nada. São bem devagar. Bastante. O Godzilla é devagar. Então, assim, tá tudo acontecendo e ninguém faz nada. Aí, de repente, eu acho que uma das cenas também assustadoras são sutilezas assim que tem nesse filme que eu acho que são assustadoras. O Godzilla, ele desencaixa as mandíbulas dele para poder soltar o raio dele. A boca dele fica grotescamente aberta. Não é como uma roupa, né, que a pessoa está vestindo de Godzilla para se passar pelo Godzilla, que existe aquela limitação da abertura da boca, né, que, enfim, é realista com a questão de se a gente for comparar com um lagarto. Mas esse detalhe da mandíbula dele parecer se deslocar para poder abrir mais ainda a boca e ele poder soltar o raio dele, aquilo ali é bizarro, é muito bizarro. E isso é um detalhe que traz uma coisa assustadora, sabe? Um monstro que já é assustador. Eu gostei demais do filme. Eu acho que esse daí, junto com o primeiro, são meus favoritos. Os meus também. Também. Eu tenho alguns favoritos assim da franquia, mas esse, o Shin, ele é sensacional.
E, nossa. Eu tenho um carinho pela versão ali, anos 80, 90, mas assim, em questão de filme mesmo, os meus favoritos é o primeiro e o Shin Godzilla. É de roteiro, né, assim. É aquela coisa que no Shin Godzilla ele é uma versão moderna, ele tá de volta às origens ali como o primeiro filme, não é só a briga de monstro, né? A briga de monstro é divertido também, né? Mas quando volta assim às origens do Godzilla, aquela força da natureza, é muito legal. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Alexandre, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Eu dificilmente assisto filme em streaming. Eu tenho uma dificuldade de conseguir encontrar os filmes que eu quero assistir em streaming. Mas recentemente eu assisti o Glass Onion. E Glass Onion é um filmaço, assim, achei um filmaço. Eu gostei bastante do Knives Out, né, o anterior. Só que eu achei que o Glass Onion, ele é um filme superior ao primeiro até. Gostei bastante. Recomendo esse. Tá onde? Tá no Netflix. E você, Mark? Eu tenho assistido algumas coisas no streaming, né? Principalmente assim no HBO Max e no Star+, que até que aparecem uns filmes legais lá. Aí essa semana eu assisti um filme interessante com os pais do Superman mais recente do cinema, né? É o Deixa Partir, com Kevin Costner e Diane Lane. É um drama, né, sobre um casal que perde o filho, aí a nora se casa com um outro cara, e esse cara some com ela e o neto né, que é filho do falecido. E então esse casal, Kevin Costner é um xerife aposentado, ele e a esposa vão procurar pelo neto, e é um drama que tem uns momentos bem tensos, me surpreendeu bastante. E é muito bom, Deixa Eu Partir o nome. E tá no Star+, né, que é o streaming de filmes adultos da Disney. Não é em streaming, mas tem uma recomendação que quem quiser ver mais filmes do Godzilla, tem um site chamado archive.org, né, archive.org, que é onde tem praticamente todos os filmes do Godzilla. É um site de arquivo que alguém botou os filmes do Godzilla lá. E aí, se estiver procurando algum, você pode tentar encontrar lá. Esse filme do Godzilla também você pode encontrar num site chamado Tokuflix, que tem lá todos esses filmes também. Inclusive fica lá num prezinho assim, tipo YouTube mesmo. Então é só chegar lá, clicar e começa a rodar o filme. Oh, Mark, você tem algum meio de contato? Só o Twitter mesmo, @MarkTinoco. Você quer promover alguma coisa? Como é que tá lá o Cultura Pop a Rigor? Bom, Cultura Pop a Rigor, por enquanto tá assim, janeiro tá meio parado, mas em fevereiro eu e a Adri vamos voltar a escrever lá, lançar mais alguns vídeos, estamos pretendendo voltar aí com algumas coisas que a gente fazia antes da pandemia e depois paramos. Eu mesmo faz tempo que eu não gravo um vídeo aí, a gente gravava vídeo aí sobre filmes trash, né, assim, Robotimons, assim, quero voltar a falar desse tipo de filme, voltar a escrever. Estamos preparando algumas coisas aí, assim, em fevereiro a gente deve voltar com o podcast, começar a agir aí, mexer mais lá. Vocês falaram sobre o ótimo Império Perdido, do Aronofsky.
Ah, sim, a gente tem um vídeo sobre. Muito legal aquele filme. E você, Alexandre, tem algum meio de contato? Bom, é mais fácil me encontrar pelo Twitter. A minha arroba é meu nome, Alexandre OHH. E é isso, quem quiser me adicionar lá, falando sempre sobre, como eu disse no início do podcast, filminhos de ação de Hong Kong, filmes japoneses, música, é isso aí. Você quer promover alguma coisa? Como é que tá o blog 365 Filmes de Horror? Então, o blog, a gente sou eu, a equipe básica sou eu, mais 5 pessoas, a gente todo dia está escrevendo uma sinopse, enfim, um resumo sobre algum filme de terror que a gente goste. Então, tem de todo tipo de filme de terror, de toda nacionalidade, desde o mais baixo, vamos dizer assim, do mais sujo, até o mais limpinho, mas ainda assim assustador. E aproveitar que agora, no período de fevereiro, a gente está começando um projeto de fazer review de todos os filmes da franquia do Godzilla. Então, verão lá, diariamente vai ter uma resenha diferente, em ordem cronológica ou não, de um filme da franquia Godzilla e alguns filmes também adjacentes à franquia do Godzilla, como a trilogia do Mothra, da Mothra, no caso, né? E, enfim, os filmes também americanos, King Kong. E é isso, estamos chegando já no 100º filme. Próximo. Eu recomendo demais os dois sites, né? Tanto Cultura Papergor como o blog 365 Filmes de Horror. Eu preciso fazer uma maratona para voltar ao ritmo, porque eu comecei assistindo, só que aí depois eu fui vendo outras coisas, e aí acabei... Eu vejo o blog de vocês, já ponho os filmes na minha lista para ver, e aí eu vou vendo, porque é sempre uma indicação muito boa, assim. Obrigado. Então, eu agradeço muito a participação do Alexandre e do Mark, e agradeço também você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Do Rio de Janeiro, Alexandre. De Niterói, Mark. E este foi o podcast Ponto Cego.